coisas sobre o segundo trimestre, tá? A gente tem que se preparar para dar continuidade aos estudos dessa maneira. A fofoca era a seguinte, ó, para quem não tá entendendo a fofoca, a prof É falou na aquela da aula última aula, passada? isto, eu Ah, falei tá. que a, Eu tava... a participação na videoconferência ela vai ser valorizada na avaliação do segundo trimestre. Então, pedi para que vocês passassem a informação adiante para os colegas aparecerem. Mas já Ah, tem sim, uns eu tava na coleguinhas aula aí que não passada. tinham. Pensei que fosse outra. Ah, achou que era uma Se fofoca tivesse nova. mais. Não. É. Ah, Yasmin, minha fofoca é velha. Mas passem Ah, da aula adiante, porque passada, eu não, olha tava aí, lá. mas nós não Ah, não conseguimos consegui alcançar o passar? objetivo. Uh, A gente ainda não conseguiu, ó, são 16, a semana passada nós tínhamos mais. Mas pode ser que alguém esteja com problema na internet por causa da ventania, né? Pode ser que ainda não tenha resolvido, tá? Então, assim, ó, com relação ao segundo trimestre, a gente vai ter que se organizar e vamos imaginar que a gente vai continuar os estudos assim até o final, tá? Tomara a Deus que não. Isso eu também acho, Nicole. E aí, se for assim, se a gente tiver que continuar, a prof vai elaborar um plano de avaliação. Esse plano de avaliação, eu vou fazer assim, se a gente voltar às aulas, eu vou seguir esse mesmo plano, tá? Voltando ou não, vai ser dessa maneira. Combinado? Então, na semana que vem, na nossa próxima videoconferência, na quinta que vem, a prof vai mostrar para vocês como é que vai ser feita a avaliação, para vocês saberem já como é que vai ser organizado isso. Lembrando que lá no mural, as atividades que estão lá no mural são atividades do dia a dia que a gente vai corrigir aqui na videoconferência. Então, não precisa mandar foto. Só precisa mandar foto aquelas atividades que forem postadas dentro da abinha atividades. E aí eu vou pedir, ou é um arquivo, ou é uma foto, um registro, eu vou pedir alguma coisa. O que vai ter lá na abinha atividades? Atividades que eu preciso verificar se tu tá aprendendo, se tu tá entendendo o que eu tô falando, se tu tá comigo, junto comigo, né? E atividades que vão ser avaliadas, como, por exemplo, temas, trabalhos avaliativos, que vão valer nota. Então, isso vai ficar lá na abinha atividades. O restante, atividade comum de aula, vai ficar sempre no mural. Então, vocês têm que estar atentos ao mural, tudo que eu estou postando no mural, que são as tarefas daquele dia. Então, por exemplo, tá? Esta semana, deixa eu só achar a turma de vocês aqui. Esta semana, segunda a gente não tem aula, terça, né? Terça também não, Jesus, a gente só começa na quarta, é isso? Tudo bem, Alice, tranquilo, amor. Então, na quarta-feira, né? A tarefa da quarta-feira era a seguinte: leitura do livro A Magia da Árvore Luminosa, da página 47 até 73, registro em tópicos dos principais acontecimentos. Então, tu tinha que registrar lá no teu caderno os principais acontecimentos, tá? Aí hoje, a nossa atividade é a videoconferência, em que a gente vai corrigir os exercícios de todos os textos sobre o diário, né, o gênero diário, e a gente vai dar continuidade para a leitura. A prof vai deixar uma tarefa que é continuar a leitura do livro, tá? E amanhã, sexta-feira, vai ter uma atividade sobre flexão de grau dos substantivos. Esse conteúdo a gente viu no quinto ano, mas agora a gente vai aprofundar. O que a gente já estudou sobre substantivo? A gente já estudou a classificação, né? Os tipos, a gente já estudou a flexão de gênero, masculino e feminino, a flexão de grau, singular ou plural, e agora a gente vai terminar a flexão de gênero para entrar numa outra classe de palavras, que são os adjetivos, tá? Que vai ser bem rapidinho, porque também vocês já conhecem, a professora vai apresentar, assim, falar um pouquinho, vou fazer uns exercícios para vocês relembrarem, e a gente já vai partir para outro conteúdo, tá? Mas assim, amanhã vai ter lá na tarefa, presta atenção, lá no mural, tá? Lá no mural vai ter uma atividade dizendo assim, ó, vai ter a apresentação da flexão com alguns videozinhos do YouTube. Vocês vão precisar fazer um esqueminha sobre o que vocês assistiram no vídeo no caderno e depois vão ter 2 páginas da gramática para realizar exercícios, certo? Então, isso vai ser amanhã, e aí fecha a nossa semana, tá? Na semana que vem, eu vou corrigir esses exercícios aqui, para a gente finalizar o grau das palavras da nossa videoconferência.
E aí eu vou começar o novo conteúdo, tá? Então, só para vocês saberem o que vai acontecer nos próximos capítulos. Não precisa não ler tudo, a gente vai ler juntos, não precisa. Só baixa e deixa guardadinho lá, nós vamos lendo juntos, tá? Para fazer uma estratégia assim de leitura compartilhada, que eu acho que é legal e a gente pode conversar também, dividir um pouco nossos entendimentos sobre o livro. Ah, tu tá falando da árvore luminosa? Não precisa tu sair correndo, só lê até onde a prof já trabalhou. Hoje a gente vai até a página. Hoje a gente vai até a página 96. Aí tu vai ter que ler até a página 96, então, tá? Então tá. Então, assim, ó. Certo. Então, assim, a prof vai começar corrigindo as atividades. Vocês viram que lá no livro Todos os Textos, a gente vai corrigir todos os textos, as páginas 65 até 69. Vocês viram que tratava do livro Diário de Anne Frank, né? Esse é um livro de leitura obrigatória do 7º ano. Na verdade, esse conjunto de atividades, ele era lá do livro do 7º ano, mas houve uma mudança na base curricular e aí o livro fez atualizações e mudou algumas coisas, tá? Mas assim... Eu tenho o livro de Natal. Tu tem o diário? Sim. Já deixa guardadinho, ano que vem a gente vai trabalhar. É bem legal, prof. Eu vou trazer o meu diário para vocês, vou mostrar o meu diário. Mostrar não, vou ler umas páginas, só aquelas que eu selecionei. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho, meu diário, quando eu tinha a idade de vocês. Tinha uns 13, na verdade. 12, 13, é mais ou menos a idade de vocês. E aí eu vou ler para vocês verem um pouquinho como é que eu registrava o meu dia a dia, tá? Mas isso pro ano que vem. Hoje a gente vai trabalhar só o gênero, né? Então a gente vai... Ai, que legal, Alice! E eu acho que nessa quarentena, ótimo, eu acho que nessa quarentena vocês têm que aproveitar para registrar. Isso vai ser um documento histórico, quase. Porque pensem, não. Ah, que legal! Porque pensem só, isso que a gente está vivendo, eu, por exemplo, nunca vivi uma pandemia. Minha mãe também nunca viveu uma pandemia. Né? Ela, pelo menos, ela não tem recordação. Teve uma pandemia de que era rubéola, eu acho, uma vez, mas não chegou a ser tão grande quanto essa, assim, eram, digamos que só muitos casos, entenderam? Mas não chegou a ser, assim, uma... Ai, que legal, Yasmin! Então, olha aí, aproveita, escrevam o que tem acontecido com vocês, o que vocês sentem, já é uma maneira, assim, também é quase uma terapia, né, o uso do diário, porque daí tu elimina um pouco das coisas que tu tá sentindo. Não estava boa a letra. Aí eu acho horrível a minha letra quando eu leio lá também, meu idiota. E tem um monte de erro de português. Sora, Fala, Mandinho. a atividade que tinha que listar os acontecimentos do livro era para ler do capítulo Foi uma Miragem ou da 47 até 73? Da 47 até a... Não lembro qual era a página. É até a Miragem. A Miragem a gente vai ler hoje. Tá. Tá? E aí pode ser em tópicos, assim. Deixa eu ver como é que eu coloquei lá Peraí, que eu vou dar uma espiada aqui. Como é que eu coloquei na tarefa? É, da 47 até a 73. E aí tu vai registrar essas páginas, tá? Só fui conferir, até 73. Isso aí. Pessoal, a gente vai fazer a correção agora do livro, tá? Página 65 até a 69. Eu quero perguntar para vocês querem que eu projete a imagem, que eu apresente a imagem, ou a gente pode ir conversando só? O que vocês acham melhor? Eu acho que é melhor ir conversando, porque pode travar muito, senhor. Ótimo. Não sei o que é melhor para eles. O que vocês acham, galera? Eu concordo com o Arthur. Senão tranca muito, né? E não esqueçam que a prof vai postar depois esse gabarito para vocês. Lembra? Eu sempre posto a gravação da vídeo e o gabarito, tá? Se não for hoje ainda, hoje eu tenho vários... Dos textos? Todos os textos, Sofia, isto. Se não for hoje, pessoal, até sábado eu lanço, tá?
É que às vezes, hoje a prof tem 3 videoconferências, então aí fica uma em cima da outra, às vezes não dá tempo, tá? Mas se der tempo, eu vou postar. Combinado? Aí é só vocês acompanharem lá. Então, vamos lá. Página 65, começa o texto. Alguém gostaria de ler? É, Alice. Tem que ter perseverança, né, para o diário. É uma coisa assim que precisa ter doutrina, assim, né? Tem que escrever todo dia um pouquinho. Mas é legal. Quando tu começa a criar o hábito, é Não legal. é, pô. Pode ler, Dudu. Valeu. Pode começar. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano letivo, na sexta-feira, no Teatro Israelita, aconteceu conforme previsto. Meu boletim não estava ruim. Recebi um D, um C- em álgebra e todo o restante foi B. 2 mais e 2 B menos. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como os outros pais com relação às notas. Eles nunca se preocupam com boletins, bons ou ruins. Desde que eu esteja saudável e não discuta demais, eles ficam satisfeitos. Se os pais estiverem bem, todo o resto sou exatamente o oposto. Não quero ser uma aluna fraca. Foi ser israelita, em certas condições. Deveria ter continuado na escola na 7ª série. Mas quantos judias foram obrigados a frequentar escolas israelitas? Depois de muita conversa, a senhora Elt finalmente concordou em aceitar Liz Gasler e eu. Liz também passou este ano, se bem que precisou repetir a prova de geometria. Minha irmã Margot também recebeu o boletim, brilhante como sempre. Se nós tivéssemos uma coisa como cum laude, ela teria passado com de tão inteligente que é. Há alguns dias, quando dávamos passeio pela parte de casa, papai começou a falar sobre se esconder. Falou que para nós seria difícil viver sem se relacionarmos com as pessoas do resto do mundo. Perguntei por que ele tinha puxado aquele assunto. Bom, Anne, respondeu ele, você sabe que há mais de um ano estamos levando roupas, comida e móveis para outras pessoas. Não queremos que nossos Dudu, tudo bem? não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente cure sua vida despreocupadamente enquanto é possível. Era isso. Que as palavras sombrias demoram o máximo de tempo a se tornar verdade. A campanha está tocando. Ela está aqui. Hora de parar. Sua Anne. Muito bem. Vocês não acharam a estrutura do texto parecido com a da carta que a gente mandava lá para o asilo, para os vovozinhos? É bem parecida. Ela começa com a data, ela tem um vocativo, tem uma despedida, né? Esse é um formato possível para a escrita do diário. Mas esse formato ele é bem livre, tá? Cada um escreve do jeito que gosta mais. É difícil de ler essa letra, né, Dudu? Eu não gosto muito, eu acho ela confusa. Mas, claro, ela é interessante para parecer que é uma letra escrita à mão, né? Depois, na 66, tem um box que vai dizer quem é Anne Frank. Anneliese Marie Frank, conhecida como Anne Frank, nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1929. Em julho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de escapar à perseguição nazista aos judeus, Anne e seus familiares passaram a viver escondidos em um anexo
nos fundos de um prédio comercial. Tudo bem, Miguelzito? Em Amsterdã. Ah, desculpa, página 66. Isso, obrigada, Sofia. Em Amsterdã, na Holanda, onde permaneceram até 1944, quando foram denunciados. Anne e a irmã morreram no ano seguinte, em um dos campos de concentração nazistas, chamado Auschwitz. Com o fim da guerra, Otto Frank, pai de Anne, o único sobrevivente da família, publicou o Diário da Filha, que passou a ser um dos livros mais lidos e traduzidos em todo o mundo. A casa em que a família viveu, escondida em Amsterdã, é hoje um museu chamado Anne Frank. Esse museu aparece naquele filme que a menina tem câncer, como é que é o nome? Ai, agora me fugiu. A Culpa é das Estrelas. Aparece no filme e no livro. Ela faz uma visita, ela tem dificuldade para subir a escada. Aparece lá nesse livro e nesse filme, tá? Então, assim, ó, a Anne Frank viveu um período muito complicado, né? Que foi uma guerra. E mais complicado para ela, porque em função dela ser judia, ela precisou se esconder, ela e a família dela. Essa guerra ela foi marcada pela perseguição aos judeus. E não só pelos judeus, né? Os nazistas, eles tinham o intuito de... Eles acreditavam que era possível ter uma raça única e pura, tá? E essa raça, claro, que era branca, né? Claro que era alemã, claro que tinha algumas características, tá? E os judeus foram um dos povos mais perseguidos durante esse período. Mas os ciganos também foram, os homossexuais, pessoas com deficiência, não foram só os judeus, tá? Mas é que o extermínio do povo judeu ficou muito marcado porque o número foi muito assustador. Então, a família da Anne, ela se escondeu dentro de um anexo que eles chamaram, né? Mas era uma parte, assim, eles fizeram como se fosse uma casa. É muito louco o que eles conseguiram fazer daquele espaço. Nos fundos da fábrica onde o pai trabalhava. Então, aí eles criaram um esconderijo. E lá não ficou só a família da Anne, ficou mais duas famílias. Ficou uma família e mais um homem solteiro, tá? Eles tinham amigos que sempre ajudavam, levando comida, mantimentos, remédios, essas coisas, né? E eles conseguiram viver lá por 2 anos. Mas, de alguma maneira, eles foram descobertos e todos foram para campos de extermínio. O único sobrevivente é o pai. E aí o pai, ele, ao final, ele publica o diário. Esse diário, ele vai ser recuperado por uma das pessoas que... A Mip, eu acho que é o nome dela, é uma das amigas que ajudavam e levavam comida. Não, ele sobreviveu porque ele teve sorte. Ele foi para campo de extermínio também. Ele teve sorte. Fala, Amanda. Eu vi uma partezinha do filme Anne Frank, eu acho que foi 2 caras que trabalhavam na fábrica que desconfiaram. Pois é, isso não tem registro, né? O filme, ele traz um pouco, assim, é um pouco ficcional, tá? Mas, assim, o livro mesmo, e até o próprio Otto, ele não fala, não tem um registro de quem foi, de como foi. Sei que eles foram descobertos, e era muito comum as pessoas, os outros alemães, que não eram judeus, né, acharem que tinham responsabilidade e tinham que entregar, né, os judeus, né, muito difícil essa situação. E aí, quando o Otto volta do campo de extermínio, ele, né, consegue sobreviver, claro, ele está muito fragilizado de saúde, ele demora uns dias, assim, e aí ele começa uma busca incansável por descobrir onde é que está a filha, a mulher, né, as 2 filhas e a mulher. E aí ele descobre que elas foram mortas, né? E aí a Mip, ela, que é uma das pessoas que ajuda, assim, que levava comida, que era muito amiga deles, ela encontra o diário da Anne. Quando ela vai até o esconderijo, descobre que eles foram capturados, ela encontra o diário e ela recolhe esse diário e leva com ela. Quando o Otto volta do campo de extermínio e encontra com a Mip entrega para ele esse diário. Por um tempo ele não queria publicar, mas aí depois, lendo o diário, ele reconhece que a Anne gostaria disso. Ela coloca lá que ela tem vontade de ser escritora, que quando a guerra passasse, ela queria ser jornalista, né? Ela queria registrar, ela queria contar tudo isso que tinha acontecido com ela.
e aí ele acaba cedendo a esse desejo da filha e acaba publicando. Uma primeira publicação, ele tira algumas partes, ele não publica integralmente o texto, tá? Porque a gente está falando de uma época, 1940, 1950 ali, uma época. Não, ele não ficou rico. Uma época, assim, muito conservadora. Ele tira algumas coisas porque ele tem medo do que pode parecer sobre a menina, né? Então, quando ela trata sobre questões da sexualidade, por exemplo, ou assim, a dificuldade que ela tem de se relacionar com a mãe, ele tirou um pouco desses fatos. Mas depois, quando o tempo passou um pouco mais, ele achou por bem publicar o texto integralmente. E esse que a gente lê na escola é o texto integral. É esse texto escrito por ela, claro, é uma tradução, mas é um texto escrito assim por ela, né, sem cortes do pai, sem edições. Então, essas atividades vão falar sobre esse tipo de texto. Então, o que a gente vai reconhecer nesse tipo de relato, né? A gente ainda está trabalhando o relato pessoal, mas um outro tipo que é o diário, tá? Esse relato, ele vai ser marcado principalmente pela subjetividade, ou seja, aqueles sentimentos, eles vão aparecer dentro do texto. São textos narrados sempre em primeira pessoa, com um vocabulário geralmente informal, e ele não tem um leitor, né? O Diário de Anne Frank, ele é um livro que acabou sendo publicado e por isso ganhou leitores, tá? Mas ele não tem, geralmente o leitor do diário é a própria pessoa. Tanto que os diários geralmente vêm com um cadeadinho, né? Porque a gente não quer dividir com ninguém os nossos segredos. Então, a ideia do diário, ela não é uma ideia para que haja um leitor, a não ser tu mesmo, tá? O Diário de Anne Frank, ele tem um outro papel, porque ele é um texto histórico, ele vai relatar um momento histórico muito importante. Por isso que eu estou falando que vocês devem registrar aí o que vocês têm vivido nessa pandemia, né? Porque vocês também estão vivendo um momento histórico. Eu quero fazer com a Alice um diário do nascimento da irmã, e aí a gente vai fazer também relatos sobre a pandemia. Ô, Sora, Pode falar, Arthur. mas o que a gente iria colocar do que a gente fez no dia seria fiquei em casa, Mas não precisa falar não só é? sobre o que fez. Tu pode falar sobre como tu te sente, os medos que tu tem. Tu pode relatar ali não só acontecimentos, mas também expectativas. Ah, o que tu gostaria de estar fazendo? Então, esse texto ele vai ficar com um registro daquilo, tudo que tu sentiu, né? A gente pode esquecer tudo isso, né? Pode passar o tempo, mas que vocês são crianças, assim. Então, as lembranças da infância, elas são diferentes, assim, da lembrança dos adultos. Eu tenho lembranças da minha infância coisas importantes que aconteceram e que eu quase não me lembro. Então, registrar isso é uma forma de vocês manterem vivo esse sentimento, né? E aí, quem sabe daqui a uns anos, quando vocês lerem, pá, olha tudo que eu passei, olha ali o que eu consegui fazer mesmo diante de tudo isso, o que aconteceu com a minha família, como é que os meus amigos reagiram. Quer dizer, esse relato, ele pode funcionar depois como um desabafo, assim, interessante. Pensem nisso, tá? Não é uma obrigação, o professor está dando uma dica, tá? Então, lá na 1 diz assim, ó, em um diário, as pessoas geralmente relatam fatos do seu cotidiano, seus problemas, dúvidas e anseios, ó, não são só fatos, tá? Tem anseios, as dúvidas, os medos. Ah, nessa página do diário, Anne Frank também faz isso? Posso? Pode, Arthur? Sim, pois conta o que está acontecendo na sua vida normal e escolar. Ótimo, isso mesmo. Vai aparecer também essa primeira preocupação com o problema da guerra, né? Então já começa a aparecer esse fato do pai estar escondendo os móveis. O que, Laila? Tem o quê? O prof perdeu o que vocês escreveram antes. Um relógio pulseira. Ah, um relógio pulseira. Ai, que bonito! Ah, meu marido tem um parecido, só que é redondinho. B. Por que o Diário de Anne Frank é diferente dos outros? Ah, ninguém vai, eu vou ler. Vai, Arthur, vai, me ajuda aí. Porque ele dá um nome para porque ela dá um nome para ele. É escrita na época posso falar da Segunda Guerra
quando os judeus eram perseguidos pelos alemães. Ótimo, Arthur. Pode falar, Dudu. Eu coloquei a mesma coisa que o Batista. Quer ler o que tu respondeu? Não. Tudo bem. É isso aí. Ele é importante porque ele vai relatar um momento histórico, né? Ele vai relatar uma guerra. Então, por isso ele é muito importante, né? Ele deixa de ser só o diário de uma menina de 13 anos, com as suas dúvidas, suas preocupações, e ele passa a ser um registro da história, né? Pelas mãos e pelo olhar dessa menina. C. No relato lido, em que momento se percebe que a vida normal de adolescente de Anne estava próximo de sofrer uma reviravolta? Quando o pai dela fala que estava dando os móveis e roupas. Isso, Amanda, a partir do momento que o pai começa a conversar ali com ela e vai anunciar que talvez que eles vão precisar se esconder, né? Ô, Isso aí. senhor, eu coloquei outra coisa. Pode falar, Arthur. Eu coloquei primeiro um pedaço do texto. Por isso vamos embora por vontade própria. Daí fecha aspas. Sem esperar que nos levem. Sim, é quando ele diz isso aí, exatamente. Na É? sequência tá certo, na sequência da conversa ele vai dizer isso, tá certinho. Tá. 2. Releia o trecho em que o pai de Anne se refere aos alemães e os nazistas. A. Porque a família estava levando seus bens para a casa de outras pessoas. Para os bens não serem capturados pelos nazistas. Muito Para bem, serem levados bens. Amandinha. Coloquei a Isso, mesma coisa. isso aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Durante esse período, foi muito comum os alemães roubarem as coisas dos judeus. Então, assim, ó, os judeus eram tirados das suas casas à força, né? Arrancados à força e mandados para os campos de concentração. E a casa ficava lá, né? Vazia. Os alemães roubavam as coisas, obras de arte, objetos como joias, por exemplo, eram roubados por eles, tá? Tem um filme, depois eu vou pesquisar o nome desse filme, tem na Netflix, que vai falar sobre essa questão do roubo das obras de arte. É bem legal o filme. Vai contar a história de um advogado que vai atrás disso tudo. Desculpa, Sofia. Tudo bem, Arthur, acontece. Porque a gente está ouvindo, né, o que está acontecendo. Esses microfones, eles têm uma coisa assim, se a gente ouve nada, às vezes a gente ouve tudo. Quando a gente não tem que ouvir, a gente ouve. Então, assim, ó, lá na Netflix tem um filme que vai tratar bem sobre esse roubo das obras de arte. O filme vai contar a história de um advogado que vai ajudar uma, uma jovem que vive. Não, uma jovem não, ela é uma senhora, mas que quando ela era jovem, ela viveu, né, a perseguição aos nazistas, dos nazistas contra os judeus, e a família dela sofreu isso, né? Ela é uma fugitiva, ela consegue sobreviver. E aí esse advogado vai ajudar a ir atrás de uma obra que era muito importante. Ela não era valiosa só questão financeira, mas ela era por uma questão pessoal, assim, emocional, tinha sido alguém da família que tinha pintado, uma coisa assim. E aí ela vai atrás dessa obra e ela consegue, no final, bem legal. O filme é bem bonito. Depois eu vou pesquisar direitinho o nome para vocês. Então, ali na 2A, os nazistas estavam se apropriando dos bens das pessoas, né? Então, por isso eles queriam garantir que os bens ficassem seguros, tá? Na letra B, levante hipóteses, então, possibilidades. O pai de Anne supunha que a perseguição nazista aos judeus era algo passageiro ou permanente? Justifique sua resposta. Vamos pensar, se ele queria esconder as coisas, é porque ele pensou que ele ia poder resgatar essas coisas, né? Não tem problema, Arthur, não tem problema. Professora, botei. Sim, porque o pai disse para seguir a vida. Tá, sim o quê? Sim permanente ou sim passageiro? Passageiro. Tá, isso, porque podia seguir a vida. Boa, isso aí, Fred. Senhora, Completa só que é passageiro. eu coloquei assim. Acho que não, pois o pai dela estava escondendo seus pertences para revê-los depois. Ótimo, Mais tarde. Tá, então tem que colocar, acho que não é permanente, tá? Tá. Só faltou a palavra, tá ótimo, é isso aí.
Na 3 diz assim, ó, o diário é um gênero textual que geralmente tem como leitor o próprio autor, aquilo que a Pro falou, né? Quando tu escreve um diário, geralmente tu não quer que ninguém leia. Na sua opinião, com que finalidade o diário da Anne tornou-se público? Para mostrar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Eu li, Miguel, que interessante. Teve, é mesmo, Helena. Teve, alguns judeus vieram para o Brasil, né, fugidos, né, da Segunda Guerra. Vieram para buscar uma vida de paz, né, já que estavam sendo perseguidos. Mas muitos não conseguiram fugir, né? Pensa assim, ó, quem conseguiu fugir é porque tinha condições financeiras, né? Quem não tinha, geralmente todos os problemas recaem sobre quem não tem, né? Se a gente for pensar agora a pandemia também. A gente tem, a gente tem o privilégio de estar em casa, né, se cuidando, mas tem famílias que não têm esse privilégio, que não tem nenhuma casa adequada para estar. Prof, Ah, fala, Dastes. eu sei que é uma coisa estranha, mas meu avô, ele viveu. Meu avô parte pai. Viveu a Primeira e a Segunda Guerra. É mesmo. Aham. Ele já, ele é vivo ainda, Sofia? Não. Não, falecido já. Ah, esses relatos são tão interessantes, né, da gente ouvir de pessoas que viveram aquilo, porque é diferente do que ler nos livros, né? Parece, parece que é mais de verdade. Para escapar da guerra, ó, o Miguel tá falando, ó. E vocês sabem que teve uma época Ô, aqui, Sora, pode meu falar tudo. biso também viveu das guerras mundiais. É, olha aí, Aham. ó. Ele é polonês. É, né, mãe? A origem dele é polonês. Era polonês, muito bem. Aham. Muitos judeus poloneses tiveram que fugir também, em função do nazismo, né? Em função dessa perseguição, assim. Olha que legal, a Amanda tá falando que o bisavô aprendeu graças aos brasileirinhos, né? Aos netos, os bisnetos, olha que legal. E você sabe que teve uma época em que era proibido falar alemão no Brasil? Aconteceu. Um presidente, uma cabeça, né? Sei lá por quê, decidiu que não podia, e era um crime. Teve gente que foi presa por falar alemão. Olha que legal. E aí, o que que acontecia? Muitos criaram dialetos, né? Então, assim, uma espécie de língua misturada para conseguir se comunicar, né? Para usar, assim, um pouco do português, um pouco do alemão, era uma mistureba para conseguir se comunicar sem ser pegos aí por essa censura, né? Mas que loucura as coisas que a gente já viveu, né? É muito louco. Vamos seguir? Então diz assim, ó. Eu tô na 4, tá? É isso? 4, né? Um diário pode ser escrito em longos ou curtos períodos e suas páginas costumam ser datadas. Na página do diário de estudos, a data? Sim, né, gente? Domingo. Sim. Sim. Isso. Sim. D. Anne nasceu em 29. Assim, com quantos anos ela estava quando escreveu essas páginas do seu diário? 13. 13. Agora era matemática aqui. Prof. Aline mandou lembranças. 5. O diário pode ou não ser dirigido a alguém, real ou fictício. A palavra ou expressão que nomeia essa pessoa é chamada de vocativo. Além do vocativo, um diário pode conter ou não assinatura. Nesse diário que a gente leu, né, da Anne, na página do diário, a autora se dirige a alguém, Sim, a Kitty, o próprio diário. ela cria um Você pode interlocutor. colocar. E isso ela cria, é uma ficção, né? Não existe, mas ela dá um nome, ela cria assim um interlocutor, né? Bem legal essa estratégia dela, porque aí eu acho que ela se sente mais acolhida para escrever. No começo Só de. que horas acaba a videoconferência? Tá dando interferência? Que horas acaba a videoconferência? Ah, desculpa. Pois é, já tinha que terminar, né? Mas eu queria falar mais um pouquinho, pode ser?
Sim, né, Sora? Hoje a gente acaba Pode. mais tarde. É 12h30, não é? É, tu poderia falar até 12h30. Então tá, eu vou falar mais um pouquinho. Não sei se vai até 12h30, tá? Mas eu vou falar mais um pouquinho, tá? Voltei. Eu quero ler para vocês ainda aquela página e quero terminar pelo menos essa 67. Diz assim, olha, no diário da Anne, começa assim, ó. 12 de junho de 1942, é o dia do aniversário dela, quando ela ganha o diário. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Depois ela acrescentou no dia 28 de setembro de 42. Até agora, você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kit, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Então, ela cria um interlocutor, alguém com quem ela está falando, para tornar aquilo mais íntimo, né, mais verdadeiro. Na 5, então, sim, ela se dirige a Kit, que é o próprio diário. B, Anne assina a sua página de diário? Sim. Sim. E a 6, observe as formas verbais empregadas na página do diário em estudo. Em que pessoa o relato está? Primeiro do singular. Isso, lembrando, ó, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa, do singular. Depois eu tenho plural. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles ou elas, terceira pessoa do plural, tá? Essas são as pessoas. Eu vou só terminar 6, e aí eu vou deixar o resto para vocês conferirem lá no gabarito, tá? A 6 diz assim, ó. Os verbos estão empregados ora no pretérito, ora no presente do indicativo. Veja, a festa de fim de ano letivo aconteceu, ó, no passado, conforme o previsto. E o segundo exemplo, a campainha está tocando. Hello está aqui. Então, eu tenho ali verbo no passado e verbo no presente. Ele quer saber qual a razão do uso desses dois tempos. O que vocês acham? Porque ela conta o que aconteceu, pretérito. E também relata o que está acontecendo no momento em que ela está escrevendo, presente. Perfeito, exatamente. Ela está narrando coisas que já Pode ser aconteceram. a mesma coisa. Ótimo, também acontece uma coisa que ela julga importante, então ela conta no presente aquilo que está acontecendo no momento que ela está escrevendo. Perfeito. Só vou fazer a 7, que vai falar da linguagem, e isso é importante, tá? A prof já falou, mas só para retomar. Observe a linguagem do texto. Qual é a variedade linguística? Ela é formal ou informal? Primeiro que quando perguntar a variedade linguística, tu vai me responder se ela respeita ou não as normas ortográficas. Se ela respeita, tu vai dizer que é norma culta ou norma padrão, tá? Só que essa norma padrão, ela pode ser formal ou informal. O que vocês acham desse texto? Ele é formal ou ele é informal? Não quero responder agora, eu tenho resposta, mas... A Sofia respondeu lá, informal. Isso, Sofia, isto. Coloquei que é um diálogo informal. Informal. Olha só, esse texto foi escrito em 1942. É claro que ele é um pouco diferente, né? Pode falar, Arthur. Sim. Ô, senhora, eu coloquei que tem linguagem um pouco de formal, de informal. Isso. Também. Tem traços de informalidade. Isso Sim. mesmo. Quando ela diz assim, ó, ela diz uma parte, curta a sua vida. É um exemplo, né? Ela está sendo informal, assim. Mas, como é um texto escrito num tempo antigo, ele nos parece mais formal. Ele dá essa impressão. Porque eram outros tempos, a escola era diferente da que é hoje, né? É outro país, tem tudo isso, né? Que envolve, tá? Mas aqui eu vou ter a norma culta com traços de informalidade, tá? Não se preocupem em copiar tudo agora, prof. Lança o gabarito na sequência, tá? Vou parar por aqui, vou deixar aquela questão 8 para vocês conferirem lá no gabarito, pode ser? Que eu quero ler para vocês um pedacinho daquele capítulo que eu falei, da magia da árvore luminosa, tá? Quem tem seu livro pode pegar para acompanhar. Eu vou ler uma parte do capítulo 12, tá? Que começa na página 74. Diz assim, foi uma miragem... Prof, teu microfone foi muito alto. Ah! Desculpa.
Assim melhorou? Meu Deus, meu volume tá no mínimo, eu tô ficando surda aqui. Melhor agora, Yasmin? Acho que ficou até mais alto, mas ok. Como Tá, pode? Tu pode diminuiu o falar do jeito volume. que tá normal. Eu tô Melhorou? no mínimo aqui. Melhorou? Não, Ué, mas fica então do jeito que tá mesmo. pro Miguel também, ó. Mas eu não tô gritando. Tô falando... Se eu falar mais baixinho assim, melhora? Os outros estão me ouvindo? Sora, pra mim não tá alto. Não tá? Que estranho. Bom, eu vou começar a Pra leitura. mim, o de todo mundo, do Você nada repetiu no ficou mês da alto. página? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou sair mesmo. Tá muito alto, eu não consigo. Tô ficando surda aqui. Coisa que estranho, né? Tá, Senhora, ela consegue saiu. repetir o número da página? Claro, meu amor, página 74, 74. Valeu. Diz assim, ó, foi uma miragem? A turma da Bernunça e o arqueólogo voltaram para a Praia das Ostras, perto das 19 horas. Ainda estava claro, pois no final de novembro os dias já são bem compridos. Antes de se despedirem de Rubão, ainda dentro do carro estacionado perto da pracinha, os garotos lhe pediram mais uma vez que não comentasse nada sobre o concurso com seus pais. Não digo nada, nem que me pendurem num pau de arara, prometeu o arqueólogo, levantando a mão direita como se estivesse fazendo juramento num tribunal. Os garotos riram. Aquele sábado passado, junto a Rubão, fizera com que passassem a gostar muito do gorducho vermelhão. Eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo aí, tudo bem? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Ô, senhor, é melhor quando alguém tiver alguma pergunta, falar contigo mesmo, porque É porque eu senão não consigo atrapalha. ler. Eu não É. consigo ler, senão ou eu leio ali ou eu leio aqui, eu não consigo. Tá? Pode falar daí. Ou esperar um pouquinho que eu dou uma olhadinha de vez em quando. Como a noite demoraria um pouco a chegar, os 5 companheiros não foram imediatamente para suas casas. Estavam loucos para conversar. Reunião, convocou Carlos. No minuto estavam todos sentados na pracinha. Paulo, apressadinho como sempre, foi o primeiro a falar. Não disse que era um espírito? Não disse que era um espírito? Afirmou todo cheio de si. Será que o índio da Luna é mesmo Abaeté? Matutou o Geraldino. Claro que é, garantiu Paulo convicto. Sarou meu joelho, observou Sandra. Ele pediu para a gente voltar quando o sol dormisse e acordasse 10 vezes. Então temos que ir na terça, sem falta, lembrou Geraldino. Todos de acordo? Indagou Carlos. Houve uma hesitação geral. Tá com medo, é? Provocou Paulo. Claro que não, seu bobo, afirmou Sandra, empinando o nariz. Mas aquilo não era exatamente verdade. O certo é que os amigos tinham ficado muito impressionados com a história do poderoso feiticeiro. No fundo, estavam temendo ficar cara a cara com ele outra vez. Acho que não vai dar para ir, disse Janete, procurando arrumar uma desculpa para não retornarem à Luna. Como a gente vai fazer para os nossos pais não descobrirem? Na terça, depois do almoço, a gente disse que vai brincar na praia, ora, simplificou Paulo. Mas não podemos pegar a bateira aqui. Todo mundo vai ver, analisou Carlos. Bateira é um tipo de... como se fosse um barquinho, tá? Uma jangada, uma coisa assim nesse sentido. Os outros concordaram, movendo levemente a cabeça. Já sei, exclamou Geraldino. Vamos embarcar na praia do Toló, aqui pertinho. Aquele lugar é sempre vazio. Feito? Perguntou Carlos, consultando os outros. Feito. Terça-feira, no horário marcado, todos se encontraram na praia do Toló. Era realmente um local solitário. Uma fileira de árvores, arbustos e espinheiros escondiam a faixa de areia, que não tinha mais que 50 metros de comprimento. Geraldino, em pé dentro da bateira, convidou. Então, gente, vamos lá? Os outros 4 se aproximaram. Já estavam com os pés na água quando Sandra estacou. Olhando para baixo, começou a gaguejar. Olha, pessoal, vamos brincar de pirata hoje, tá bem? Amanhã a gente vai para a Luna e... Você não quer ir mais, Sandrinha? Perguntou o chefe da Bernunça, compreensivo. Também estou com medo, confessou Geraldino, mas acho que temos que ir assim mesmo. Nem dormi direito essa noite, admitiu Carlos. E eu sonhei com o João, confessou também Paulo, que até ali fizera papel de valente.
Vendo que não era a única covarde e que todos os seus companheiros estavam se sentindo como ela, Sandra perdeu a insegurança. Tudo bem, todo mundo está se pelando, mas temos que ir. A gente prometeu, não prometeu? Disse a menina firme. Além de tudo, ele é um espírito bem bonzinho, né, Carlos? Cochichou Paulo. O chefe da Bernunça sorriu para o caçula e olhou para os companheiros. Bom, então está resolvido. Vamos, estimulou Janete. Geraldino contente comandou. Já para o navio, Marujada. A bateira alcançou fácil a ilha da Luna. Desta vez não havia vento, nem ameaça de tempestade. Os amigos desembarcaram na areia fina da ilha, rindo e falando alto. Abaeté, aí vamos nós! Mas a algazarra só durou até chegarem na figueira, onde começava a floresta proibida. Ao se depararem de novo com aquele muro de mata escura, fizeram silêncio. Em fila de mãos dadas, ordenou Carlos. Entraram bem quietos na floresta, caminhando com cuidado. Foram penetrando no meio da vegetação. Vocês têm certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou Janete sussurrando. Tenho, a clareira é ali adiante, respondeu Geraldino. Efetivamente, logo avistaram a clareira. Antes de chegarem ao lugar, Carlos parou, fitou cada um dos amigos. Se alguém não quiser continuar, não tem problema. Eu é que não fico para trás, contestou o Paulo. Imediatamente, os outros também disseram que iriam até o fim. Entraram na clareira, pisando macio. É fantástico, exclamou Janete, apontando a tenda que tinham construído naquela noite de tempestade. Tiveram a impressão de que ali era uma outra dimensão, onde o tempo não provocava os mesmos efeitos que em outros lugares. A cabana está inteirinha. Sentaram-se no chão e olharam para o enorme Garapuvu encantado. Não aconteceu nada. Os minutos foram passando e não acontecia absolutamente nada. Será que ele está dormindo? Indagou Paulo. Claro que não, seu bobo, respondeu Janete, segurando a risada. Fiquem quietos. Esperaram mais uns minutos, que para eles pareciam horas, e nada. Depois que a gente só teve... Será que a gente só teve uma miragem naquela noite? Perguntou o Geraldino baixinho. Ninguém respondeu. Continuaram esperando. Melhor ir embora, sugeriu a Sandra já desanimada. Foi miragem, repetiu Geraldino. Não, esperem, pediu Carlos. No mesmo instante aconteceu. O tambor tocou e a grande árvore se acendeu, linda como naquela noite. Bom, e aí? Será que o índio vai aparecer? Será que não vai? Então, a tarefa de vocês agora é ler até a página 96. Na semana que vem, a gente vai ler juntos o capítulo 16, ó, que se chama Não Lhe Interessa, Moleque, tá? Então, vocês têm a tarefa de ler até a 96, certo? Professora, Pode falar, Mândio. no livro online é diferente o número das páginas. Ah, tá. Mas tem o capítulo, né? É, tem. Então, tu vai ler até Não Lhe Interessa, Moleque, o capítulo 16. Essa aqui do meu também é diferente. Mas tem o capítulo, Amandinha? Tem. Tá, então anota aí para tu não esquecer. Não lhe interessa, moleque, é o capítulo até onde tu vai ler. Quando começar isso, tu pode parar. Tá? É a página 96, mas como o de vocês aí é diferente. Termina assim, ó, 15 dias. E não quer dar flecha, não quer dar caquinho, não quer nada, resmungava. Termina assim, tá? E aí vocês vão até, então, o capítulo 16. Antes da gente se despedir, a prof vai começar a fazer uma chamadinha no final da vídeo. Eu vi que teve gente que saiu. Vocês me ajudam a lembrar quem são essas pessoas para eu poder anotar? A Yasmin saiu, prof, por causa do alto. Eu posso colocar, Arthur, lá no Google Sala de Aula, só deixa eu anotar para eu não esquecer. Vou colocar junto com a gravação, tá? Quando eu postar a gravação, eu coloco isso junto. Ô, Sara, tu sabe se a livraria tá aberta, a Pérola? Não, não tá aberta. Ah, tá. Tá fechado. A prof vai fazer a chamadinha, tá? Fiquem aí comigo, é que eu tenho um arquivinho aqui, eu tenho que anotar. Fiquem aí comigo. Então, a Amanda tá aí. Eu. O Arthur. A Alice. As duas Sofias. O Amândio.
Deixa eu me lembrar. O Fred. Presente. Quem mais me ajudem? A Yasmin que saiu. Quem mais tá aí? Vão me falando. A Nicole. Quem mais? A Helena. A Helena. Quem mais? Me ajudem. A Ana. A Ana. E o Túlio. Eu tô aqui, gente. E o Frederico. O Túlio. O Fred eu já botei. A Laila, a Nicole falou. Ah, sim, a Laila. Isso aí. Peraí. Laila. Eu. É o eu, tem que falar, a prof não tá vendo. Aí o Miguel falou. O Miguel não Ah, o tinha Miguel. Sim, o Miguel tava. Aham. Foi todo mundo, né, gente? Vou repetir, ó. A Amanda, Arthur, Alice, Sofia, Matheus Amândio, Frederico, Yasmin, Nicole, Helena, Ana, Túlio, Laila e Miguel. Isso. Faltou alguém? Faltou a pipoca, prof. Mas a essa hora, que Ah, que delícia! Acho que não tem mais ninguém, não, senhor. Então tá, gente. Deixa eu desligar aqui a gravação para a gente se despedir direitinho.